ligado no Paranauê? Hum? Tá ligado nos Paranauê? Tu olhar pra câmera, futebol. Por que não? É, mais ou menos, né? Eu faço... Vamos? Vamos, quando quiser começar, né? Tá, 1, 2 e... E vamos para mais um episódio do Visão RS, aqui na Jovem Pan Porto Alegre. E hoje eu converso com o Jonatas Silva, que é especialista em gestão de carreira. Uma orientação para muitas pessoas, né, Jonatas? Seja bem-vindo. Isso aí, obrigado, Arthur. Tô bem feliz em estar aqui com vocês hoje. A gente tem bastante coisa aí para conversar aí sobre diversos temas e eu acho que vai ser um papo super bacana. Jonatas, na tua trajetória... Foram diversas empresas aí que você já passou, já trabalhou, vem atuando, dentre muitas delas, né? Empresas de grande extensão, multinacionais. Como é que tu tá vendo, cara, o profissional que tá começando, tá se reiniciando e que enfrentou tudo isso agora e vai ter que se organizar nisso? Bom, Arthur, eu acho que a palavra que define tudo isso nesse momento é insegurança. Acredito que as pessoas estão vivendo um momento de muita insegurança, né? Medo de ficar desempregado, medo de não retomar, de repente, a sua condição salarial que tinha, porque, afinal, muitas empresas foram muito impactadas. E a gente já está vendo, infelizmente, um movimento de redução em muitos lugares. Muitos. Infelizmente. E acredito eu que isso possa ficar maior ainda se a gente não tiver as medidas adequadas, se a gente não tiver o apoio necessário para poder... apoiar esses recomeços que vão acontecer. E medo, insegurança são palavras-chave em relação a esses profissionais. Não só os profissionais do mundo corporativo, de negócio, enfim, mas também do próprio empreendedor, Arthur. E quando eu falo de empreendedor, a gente pensa logo daquele cara que tem uma empresa grande, gigante, que tem fatura, milhões. Muitos funcionários. Não, o empreendedor, às vezes, é só ele dentro de um CNPJ. É o MEI. O MEI. Né? Porque ser o empreendedor, na verdade, não leva a chancela se é CNPJ, se é simples, se é nacional, se é MEI. Não tem isso. Empreendedor é uma situação. Exatamente. E não é só o empreendedor que tem o MEI. É o empreendedor que é autônomo, que é ambulante, que são diversas as situações de empreendedorismo que a gente tem hoje, né? E esse cara, muitas vezes, vai ser o maior desafio dele se reinventar e buscar uma nova possibilidade. E eu sempre falo assim, o que ele não pode ter medo nesse momento, Arthur, é de pedir ajuda. Eu vi muito, eu sou gaúcho também, minha cidade passou por isso, e eu percebi muitas pessoas dizendo assim, eu não vou pegar esse dinheiro aqui, eu não vou pegar essa ajuda. Gente, se você precisa pegar. Afinal, a gente converte isso em imposto, a gente colabora para esse país. Se a ajuda chegar. Exatamente, infelizmente... Tomara que chegue, né? A gente está torcendo para que isso aconteça, para que realmente as pessoas possam ter acesso ao apoio necessário, mas não é só apoio financeiro, é apoio na educação, é apoio na instrução, nos próximos passos que essas pessoas precisam ter. Porque se você tem dinheiro e não sabe como usar esse dinheiro, o dinheiro acaba rapidamente. Né? Se você vai receber ali um valor, um empréstimo, uma linha de crédito, e você não souber conduzir essa linha, você vai acabar sem nada novamente e, infelizmente, com o mesmo problema. Que tá, cara. E também precisa de um apoio emocional. Porque nesse momento, eu sempre digo isso, o desespero te leva a fazer muita besteira. Tem que ter um cuidado com isso. Muita, Arthur, muita. Eu acho que assim, a gente vive num país, esses dias até o pessoal estava me trazendo muito sobre isso, Arthur. Por que aqui é diferente da Europa? Lá na Europa eles têm isso, eles têm aquilo, eles fazem assim, eles são mais maduros. Sim. Gente, a gente precisa primeiro entender um ponto. A Europa é um continente milenar. Isso é legal a gente falar, né? Porque nós temos 500 anos. A Europa tem milhares de anos. Exato. Mas isso não tem nada a ver. Isso tem muito a ver. Muito a ver. Arthur, hoje, olha para a tua carreira, para o teu momento atual. Você não toma atitudes mais pensadas, mais estratégicas, com mais conhecimento, com mais discernimento hoje do que você tomava 20 anos atrás? Isso que a maturidade faz. A maturidade, ela traz esse movimento. Então, não dá pra gente ficar se comparando a outros lugares. Porque os outros lugares, dependendo de como a gente for, por exemplo, quando a gente está falando da Europa, lá eles já viveram, eles já passaram por guerras, eles já passaram por fome, eles já passaram por diversas situações difíceis, catastróficas, inclusive.
E eles recomeçaram, eles viveram isso e eles aprenderam com isso. Inclusive, o povo de lá, ele tem uma austeridade muito grande. Né? A gente vê aqui no próprio Rio Grande do Sul ou no país, lugares que têm uma colonização europeia, muitas vezes têm esse olhar muito mais de austeridade, de cuidado, de disciplina. De entender como são as coisas. Exatamente. A gente tem muito isso. E quando a gente faz essa comparação pra cá, a gente tem que entender que a gente não tem essa maturidade toda, a gente não viveu muitas coisas. Esse movimento em alguns lugares do Rio Grande do Sul foi a primeira vez que aconteceu. Isso já aconteceu aqui né, na região de Lajeado, mas os outros lugares que não tinha acontecido, as pessoas não sabiam como reagir. As pessoas não sabiam o que fazer. E, no entanto, que nesse sentido, muitas fake news, elas afetam tanto as pessoas nesse momento. Porque elas não sabem o que é real, o que não é, porque elas nunca viveram isso. Então, tudo que a gente falar para as pessoas, elas vão acreditar. Elas vão absorver. Vão absorver e vão levar aquilo no pé da letra. Então, eu acho que o momento é de recomeço e pensar de como que a gente vai deixar a insegurança de lado nesse momento e seguir adiante. Porque não adianta a gente ficar extremamente também, apesar de que eu tenho certeza que não é fácil, e não é fácil para ninguém, mas a gente está toda hora com pessimismo, porque a gente precisa recomeçar. O problema já está aí. Ele não vai voltar, não vai ser apagado com uma borracha. A gente vai ter que reconstruir esse novo momento, né? Então, para isso, principalmente os profissionais, empreendedores, precisam pensar nesse recomeço de uma forma positiva e encontrar soluções para superar. Assim como, por exemplo, outros lugares que já viveram isso tiveram que retomar, né, novamente, né? Então, eu acho que esse é o momento que a gente fala, e essas são as duas palavras-chave, na minha opinião, sabe, Arthur? Olha, são pontos bem importantes, né? Porque a gente tem que entender que cada um tem a sua dor, né? Tem um empresário que perdeu tudo, tem um empresário que perdeu uma parte, tem um empresário que deixou de trabalhar. Agora é semana de folha de pagamento. Muitas empresas já pagaram, já receberam. O empresário nem recebeu ajuda, nem entendeu o tamanho do seu prejuízo ainda, né? Mas como é que fica a cabeça desse cara? Ela fica bagunçada, porque todo mundo foi pego de surpresa. E, gente, não é uma questão que a gente está falando... O Brasil, por si só, ele já é um país que vive de picos, né? Sim. Se a gente for analisar, fazer uma autoanálise, ele já tem isso, né? Ele é um país que o gráfico ele fica toda hora assim. A gente tem um ano bom, um ano ruim, um ano bom, 3 ruins, 3 bons. Parece aqueles dos terremotos lá de sistemas, exatamente. Né? Então, a gente não tem uma realidade de continuidade, de estabilidade. A gente é muito jovem em todos os âmbitos disso e a gente não tem grandes históricos em relação a isso. A gente passou por momentos de crescimentos muito acelerados, teve picos gigantescos, acabou de sair de uma pandemia há pouco tempo e tudo isso é novidade, né? Então, o empresário, ele também, o empreendedor, o profissional, ele não tem que também se sentir na situação de que ele deveria saber como reagir àquilo ali. O que ele tem que fazer é buscar uma solução, reagir para poder achar de uma forma estratégica, de uma forma que ele consiga olhar para aquelas pessoas que estão... Porque um dos primeiros pontos, eu acho que é super importante isso. Um dos primeiros pontos que algumas empresas têm é demissão, em massa. Mandar a gente embora. Só que a economia volta. E uma vez que ela perde aquelas pessoas chaves das empresas, ela tem um grande rombo dentro do negócio. E o negócio fica comprometido, porque ele precisa se reestruturar, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, hoje a gente está batendo um papo aqui no podcast. Se a gente perder o apresentador do podcast, muita da essência desse negócio vai acabar. Então, eu preciso cuidar dele para que a essência do negócio continue. Isso é muito do olhar da empresa. Se eu tenho um bom comercial, eu tenho que cuidar desse comercial, porque eu preciso retomar os negócios. Se eu não tiver mais aquele cara que é bom na negociação, eu vou perder a alavanca de crescimento que é através da venda, por exemplo. Né? E as empresas acabam não tendo essa maturidade de entender e de olhar esses pontos. Né? E isso vale para todas as áreas de negócio. Tem pessoas chaves que são indispensáveis em um negócio. E antes de a gente tomar uma atitude, a gente precisa pensar muito, ter maturidade. Eu sei que é um momento confuso, o pagamento chega, a folha chega, e às vezes a gente toma essas atitudes de uma forma precipitada. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a esse ponto, sabe? Mas daqui a pouco não tem que, vamos supor, né? Concordo que a gente tem que pensar que tem que ser tudo estruturado. Mas às vezes tu não tem tempo hábil para grandes pensamentos, e sim tu tem que tomar uma grande decisão em curto tempo. Como é que não errar nisso? Decisões são necessárias. Eu acho que para um negócio sobreviver,
infelizmente ou felizmente, a gente realmente precisa ter atitude, né? O empresário, ele conhece, né, a conta que ele paga, quanto que ele recebe e quanto que ele precisa gastar para poder equilibrar isso, né? O grande segredo é ele pensar o seguinte, a receita ela não pode ser de padaria, ela não pode ser uma receita de ganho e gasto. Eu tenho que pensar na retomada, quais as oportunidades que eu tenho nessa retomada. Sim. O que eu posso ganhar além do que eu ganhava antes? Porque, infelizmente, o mundo dos negócios, ele tem muito isso, né? Onde um cai, sobra aquele lugar para outro utilizar aquela base de clientes, ter acesso àquela necessidade que vai ficar ali. Porque, às vezes, não porque a empresa fechou, mas, de repente, ele desistiu, não quer mais trabalhar naquele ramo, quer ir para outro. Aqueles clientes estão necessitando de apoio de outro negócio. E ele pode aproveitar esse furo. Então, por exemplo, a gente, em todo tipo de crise do mundo, sempre existem oportunidades. Geram-se oportunidades em crises. E a gente tem que ficar atento nisso. E às vezes a oportunidade é trocar mesmo de lugar, é trocar de área, é trocar de negócio, de business, de core. E olhar isso com atenção. O que a gente tem que tomar cuidado é para não tomar uma medida precipitada, não ser emocional a minha medida que eu for tomar. Ela tem que ser realmente racional. E é um momento de caos, e as pessoas acabam tendo o emocional abalado e com isso tomando ações baseadas no seu emocional. E uma vez, existem medidas que infelizmente às vezes elas não têm mais a reversão, ele não consegue mais reverter aquela situação. Então ele tem que realmente cuidar muito. E eu acho que um ponto muito importante é ele se inteirar do que realmente está acontecendo. Tomar conhecimento com amplitude sobre tudo o que está acontecendo ao redor dele. Não tomar uma decisão baseada em um fato ou em uma notícia, e sim entender o contexto do que está rolando ao redor dele. Porque pode ser que ele não esteja vendo a oportunidade junto com aquela situação. Ou pode ser que ele está perdendo aquela pessoa-chave que eu acabei de falar. E que ele vai precisar nessa retomada, né? A gente teve diversas situações. Se a gente for pegar a pandemia, eu lembro que eu trabalhei com algumas empresas que fizeram esse movimento. Algumas desligaram muitas pessoas e outras não. Segura, mantiveram. Vamos manter porque isso vai retomar e a gente vai precisar dessas pessoas para tracionar. E foram decisões, às vezes, super assertivas. Logicamente, tem uma questão de caixa, tem uma questão de folha, tem uma questão de despesa, de investimento, né? Mas isso precisa ser tudo analisado. Antes de tomar a decisão, olha o contexto atual e olha para mais 12 meses que seja. Qual é a previsão, qual o cenário daquilo que está acontecendo? Para poder aí tomar uma decisão assertiva, com razão, não com emoção. Mas eu acho que muitos empresários, Jonatas, eles... Devido a tudo isso que o Rio Grande do Sul vem passando, que não era um momento tão fácil, por mais que muitos empresários vendam muito e tenham boas receitas, bons faturamentos, nós viemos de uma pandemia, nós viemos de uma crise interna que a gente tem que admitir que existia, né? Nós não éramos um estado rico, bem pelo contrário, né? Nosso estado quebrado, assim, por muitos pontos. Um estado totalmente endividado. Haja vista tudo que acontece, né? Tanto é na pessoa física, a gente pode ver quantas pessoas endividadas hoje vão ficar ainda mais agora, pelo menos por mais um tempo. Cara, o cara tá aí, o empresário tá aí correndo, mas ele precisa de dinheiro para amanhã. Como é que vai resolver isso, Jonas? Não é assim. Eu sei que vai dizer, vai no banco, recorre. Não é assim que funciona. Não é. Até porque, se a gente for fazer uma análise, será que esse dinheiro realmente está no banco? Será que esse dinheiro que está sendo prometido realmente está lá à disposição para as pessoas? A gente não sabe, a gente não tem certeza disso. Existem muitas promessas, mas a gente não sabe se isso de fato está aguardando o empreendedor. Eu fiquei sabendo de muitas pessoas que estão indo buscar linha de crédito e essa linha de crédito não tem lá, né? Se isso é real ou não sei. A gente não tem certeza. Mas, infelizmente, é uma realidade. E eu acho que até esse é um movimento que vai ensinar o empreendedor a tomar cuidado para situações futuras que podem acontecer, para não ficar, né, até o copo transbordando. Ele precisa tomar cuidado com o que ele faz hoje, que em algum momento ele vai ter outro problema, ele vai ter outra situação, ele vai ter uma outra dificuldade e ele precisa ter a habilidade e a capacidade de se manter em frente a um problema, a uma adversidade. Muito. Porque senão ele vai passar por esse problema novamente, né? E infelizmente, Arthur, assim, eu acho que a gente não pode, às vezes, pensar somente no que depende de um terceiro.
O empreendedor ele tem que ser muito audacioso em relação a, primeiro, fazer uma autoanálise do que ele pode fazer com a mão dele. O que está na mão dele já resolveu hoje e tentar procurar uma solução. Porque muitas vezes, vamos pegar um exemplo aqui. Nós somos todos consumidores, né? Tu é consumidor, você que está vendo a gente Todos agora é são, consumidor. Né? Quantas vezes a gente chega dentro de uma loja, dentro de um espaço onde a gente vai comprar alguma coisa e a gente tem um atendimento péssimo? Muitas tu já vezes. teve alguma experiência assim, Arthur? Nossa, domingo à noite te filma. Teve uma experiência péssima. Horrível. E provavelmente não vai ser a última. Não, com certeza. E aí o que acontece, Arthur? Esse cara, esse empreendedor, esse vendedor, esse atendente que infelizmente não foi feliz no atendimento contigo, ele vai estar lá de braço cruzado e vai chegar alguém e vai dizer assim, e aí, como é que estão as vendas? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem por aí? Ele vai dizer assim, tá ruim, não vende, tá difícil. Sendo que ele atendeu mal a última pessoa que entrou. Qual a expectativa dele pro futuro? Mas, cara, eu vou no que eu falei domingo, nesse atendimento horrível que eu tive, né? Gestão. A culpa de ter o atendente mal, ruim, péssimo no teu estabelecimento é tua. Provavelmente. Porque, na verdade, a gente influencia pessoas. Quando a gente fala que quando a gente é gestor, quando a gente é um líder, a gente é um influenciador. As pessoas costumam dizer assim, o influenciador digital, o cara que tá no Instagram, o cara que tá nas redes sociais, ele é o cara que influencia, o cara da TV, não. Negativo. Cada um de nós é influenciador. A gente começa influenciando o nosso círculo de pessoas que estão próximas a gente, né? Se eu sou gestor, eu vou influenciar o meu colaborador. Não, mas aqui nós, né, Jonas? Eu vou ver uma coisa que você fez, vou achar interessante, vou te perguntar, Jonas, olha só que legal isso, a gente já fez, né? Você vai ver uma coisa, que legal, gostei, como é que faz? Nós influenciamos o nosso círculo de amigos, de pessoas próximas. Exato, exato. E eu acho que esse é o ponto. E o líder influencia seus subordinados. Muito. O líder... se a gente for parar para pensar, as pessoas hoje, Arthur, elas têm uma tendência a criar diversos métodos e cursos e diferentes formas de se mostrar para as pessoas como fazer determinadas coisas, como você ser um gestor, como você ser um líder, como você ser um vendedor. Só que, na verdade, a maioria das pessoas não começa pelo básico. Aí que tá. Eu quero ensinar diversos métodos, mas e o básico? Cadê o básico? Eu preciso do básico. O bom dia não é um método, é o básico. O boa tarde não é um método, é o básico. Se eu estou predisposto a fazer algo, eu preciso fazer aquilo bem feito, eu preciso querer fazer aquilo. Infelizmente, isso afeta muito. E realmente é um ponto extremamente importante isso, mas ele vem da liderança. Como é que um líder pode fazer isso? O líder hoje ele é um exemplo, né? Se a gente for parar para pensar, todos nós somos líderes naturais. Naturalmente, nós somos líderes. Seja na vida pessoal, enfim. Quando a gente é pai ou mãe e a gente vai criar os nossos filhos, a gente lidera pessoas. A gente dá exemplos. A liderança é um exemplo. É mostrar como faz e muitas vezes sem falar como fazer. Ela só vai pegar a experiência de como eu estou fazendo aquilo. Se eu tratar a próxima pessoa de uma forma equivocada quando ela entrar na minha loja como líder, o meu colaborador vai fazer o mesmo no próximo atendimento. Ele vai repetir. Pessoas repetem, a gente aprende na repetição. Quando a gente tem um bebê, por exemplo, que a gente tem um filho pequeno, a criança... ela aprende na repetição. Na época da pandemia, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu ouvi de uma educadora que algumas crianças elas estavam com dificuldade na hora de falar, no aprendizado da fala, das palavras. E aí ela estava me contando e eu disse assim, curioso, porque eu também notei assim que às vezes entre as minhas duas filhas, a mais pequenininha que estava na época com 2, 3 aninhos, ela também falava de uma forma com mais dificuldade do que a minha filha mais velha, né? Quando na mesma idade. Sim. E ela me falou o seguinte, ela disse, Jonas, na época da pandemia, a gente tinha que usar máscara. Todos usavam máscara, né? A gente tinha que usar máscara. E o que acontece? Faltava ela olhar como ela mexia a boca... Com as outras pessoas. Com as palavras. Falando as palavras, verbalizando as palavras. Por quê? Porque ela aprendia na repetição do som que saía da forma que ela mexia a boca, né? E eu achei aquilo super curioso, super interessante. Isso só reforçou que
o nosso aprendizado, ele é por repetição. A gente copia as coisas do próximo, né? A gente vai replicando o que a gente vai aprendendo. Isso é natural. No trabalho é exatamente igual, Arthur. Se eu me tornar um empreendedor e mostrar para o colaborador que está comigo que eu atendo as pessoas de uma forma ruim, que eu passo ocioso o dia todo nas redes sociais, que eu reclamo o dia inteiro, é exatamente o comportamento que o meu colaborador vai ter. E muitos deles ainda dizem, meu Deus, eu não sei o que eu fiz, que esse cara tá assim, eu não consigo achar gente boa para trabalhar comigo. Mas às vezes é uma mudança de posição. A gente precisa escolher também ser uma pessoa boa, conforme as que a gente quer. E na maioria das vezes é assim, Arthur. A gente precisa entender exatamente isso. Antes de eu reclamar se determinada pessoa está agindo de uma forma ruim, qual é a minha forma de agir? Será que ela não está repetindo os meus passos? Porque normalmente, quando a gente tem um ambiente agradável, bacana, e entra uma pessoa que não tem essas características, a exclusão dela por vontade própria dela mesma é natural. Ela não vai se manter naquele ambiente. Ou se não for uma exclusão natural, eu acho que o empreendedor, o empresário, o gestor, o líder, ele precisa cortar o mal pela raiz. Porque se ele não afastar aquela pessoa que está ali fazendo mal, a equipe inteira vai ficar contaminada. Muito, muito, muito. Atitude é um dos maiores sinônimos de liderança, né? De gestor, de gestão. Atitude precisa ser tomada, seja na hora de desligar, seja na hora de contratar, seja na hora... Só que desligar, ela nunca pode ser o teu primeiro ponto. Porque é o que eu acabei de falar. Daqui a pouco é uma pessoa que trabalha muito bem. Muito. Só que por algum momento tá infeliz em determinada situação. Arthur, tu sempre foi feliz? Lógico que não. Nenhum de nós o tempo todo. Por quê? A gente não precisa correlacionar isso ao trabalho. Porque às vezes na vida pessoal da gente, a gente está vivendo um momento difícil. Isso reflete no nosso dia a dia de trabalho, né? Bem não isso. Que vai ser grosseiro, alguma coisa, mas a tua performance vai reduzir. Mas aquilo pode ser por um momento, não por uma carga total, né? Não Isso por mesmo. Não por um montante de tempo. E isso é importante a gente entender. O líder, de fato, ele consegue observar e saber quem é o seu colaborador. Ele sabe com quem ele está conversando. E se ele identificar algum problema, ele precisa dar esse apoio e entender e ajudar. Eu mesmo tive essa experiência essa semana. Uma pessoa me chamou e ela disse assim, cara, olha só, eu prometi que no mês de maio o meu resultado ia ser diferente. Eu não estava passando por um momento bom no mês anterior. E teve um resultado excelente. E é assim, a vida da gente é assim. Se eu acabei de falar que a economia, elas são picos, qualquer coisa pode ser picos. A vida da gente né? é pico. A vida da gente é dessa forma, né? E eu falava até pouco tempo sobre isso. A gente não tem que acreditar que a gente precisa ser feliz o tempo todo. Isso maltrata as pessoas. As pessoas acham que a felicidade tem que ser intensa dentro da vida da gente. Ela não tem que ser. A gente não precisa... A gente não tem que se sentir na obrigação de ser feliz o tempo todo. Porque acontecem coisas no meio da vida da gente que faz com que a gente fique de uma forma cabisbaixa, ou que a gente perca um pouco a vontade de fazer determinada coisa em algum momento. Mas isso é passageiro, né? Isso não pode ser um descrédito por uma história que tu criou, que tu está criando. E às vezes a liderança, o gestor, o empresário, o empreendedor, ele entra nessa linha também, né? De por um momento ele achar que ele não consegue, que ele não vai conseguir, que ele não vai dar volta. E cara, não vai ser um momento, são muitos momentos na vida do empreendedor. A vida do empreendedor é uma montanha russa. A vida do vendedor, do comerciante é uma montanha russa. Eu sempre digo, é complicado. Empreender é muito complicado, ainda mais no Brasil, país tão burocrático como o nosso, né? Muito, muito, muito. E a gente precisa ter essa habilidade, né? Eu acho que a gente vive um jogo de xadrez. A gente precisa saber jogar. A gente precisa saber mexer as peças, ter estratégia nisso. Porque senão tu vai perder. Isso é fato. A gente perde se a gente não tiver estratégia. E às vezes só a vontade não é o suficiente. É o que a maioria se esquece em relação a isso. Aqui mesmo, nesse recomeço, a vontade de recomeço não é suficiente. A gente vai precisar apoio da força pública, a gente vai precisar apoio do amigo, do parente, de todo mundo, do colaborador, do meu gestor. Eu preciso ter apoio para poder seguir. Nós somos uma civilização. Daqui a pouco se dedicar um pouco mais, né? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, para poder ter o resultado esperado. Exatamente. Eu trago um exemplo, Arthur. Eu assisti diversas coberturas que tu fez sobre essa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul. De uma forma talvez imperceptível,
você estava me ajudando Sim. a ficar inteirado sobre tudo que estava acontecendo. E é isso. A informação, na maioria das vezes a gente tem. O problema é que às vezes a gente não usa. A gente quer resolver as coisas sem entender o que está rolando, sem olhar uma notícia. Mas não só olhar a notícia, a gente tem que confirmar se aquilo é real. E a gente quer resolver o problema assim, por exemplo, faltou água, coloca água aqui. Não é isso. Mas tem água na geladeira? Exato. Tem água em casa? Tem no estoque? Não vai faltar? Exatamente. Eu tenho que dosar. É por isso que eu disse que o planejamento é muito importante, né? Eu não posso olhar só agora. Eu costumo, assim, fazer um comparativo, Arthur. Eu trabalho muito com vendedores, tá? Então, o vendedor... Coração da empresa. Ele é o coração da empresa e ele é um cara imediato. Ele precisa ganhar comissão esse mês. Sim. Ele tem que arrasar. Né? Ele precisa de dinheiro agora. Terminou o mês, começa tudo de novo. Ele tem que arrasar esse mês, porque o dinheiro ele precisa ganhar esse mês. Só que ele esquece de um detalhe muito importante. Que dali a algum tempo, ele pode ganhar aquele valor base que ele ganha mais o comissionamento, o dobro disso com salário fixo, se ele conseguir evoluir na carreira dele. Ele não vai precisar mais viver sempre nessa montanha russa. E ele esquece de se preparar. Ele esquece que ele precisa ter equilíbrio, que ele precisa buscar conhecimento, que ele precisa se desenvolver, que ele precisa conhecer o mercado que ele está trabalhando e, principalmente, que ele tem que olhar para ele. Ele precisa se conhecer para poder buscar tudo isso que ele está fazendo, né? Seja através de uma ajuda profissional, seja através de um conhecimento, fazer uma graduação, uma pós-graduação, MBA, enfim, qualquer coisa que faça com que ele evolua, né? E dali a algum tempo, ele possa estar ganhando talvez 3 vezes mais do que ele ganha. E ele esquece disso. Tendo uma estabilidade financeira. E tendo uma estabilidade financeira, construindo uma carreira. E eu sempre falo, tem muitos vendedores que eu apoio, que eu ajudo no dia a dia, e eles me trazem isso. Esse mês eu preciso ganhar tanto de comissão. Beleza? Com certeza. A empresa precisa dele também, né? Mas o que ele está fazendo para que dali a 2 anos ele possa ganhar todo aquele montante no fixo? Para isso ele precisa evoluir de carreira. Senão, ele vai chegar aos 30, 40, 50 anos e vai estar na mesma vibe. E talvez vai estar desatualizado. Porque o mundo muda muito, Arthur. Aí que tá. Eu acho que às vezes se fala que o mundo muda na intensidade que nós estamos vendo. Mas eu diria que o mundo muda quando nós não estamos vendo. Exato. Na maioria das vezes a gente não vê as mudanças, né? Já vista tudo que a gente tem por aí, né? Vamos pegar um exemplo, Arthur. Assim, quem tem filhos, por exemplo, de repente a gente acorda um dia eles estão adultos. Um dia eles não são mais bebês. A gente não percebe a mudança. Mas às vezes é difícil a gente tratar eles de uma forma diferente. Porque a gente não consegue acompanhar aquela mudança de uma forma psicológica mesmo, né? E assim é a vida da gente. Às vezes as coisas acontecem por quê? Porque a gente está acostumado a viver daquela forma. E não busca uma forma diferente de olhar, não busca conhecimento, não busca se atualizar. A gente precisa se atualizar. Se a gente for parar para analisar, quem criou a energia elétrica, ela foi contra um padrão daquele momento. Que todo mundo dizia que tinha que ser de uma forma, ela foi lá e disse, não, peraí, tem uma outra forma aqui que pode funcionar. E ela foi lá e desenvolveu isso. E assim hoje, o mundo das vendas, do empreendedorismo, vamos falar do empreendedorismo. Até um tempo atrás não tínhamos internet. Tu tinha que ir na loja fazer uma compra, né? Ou então de escada. Qual foi a última vez que tu foi fazer uma compra na loja? Ou qual foi a última vez que tu foi no banco? Tu lembra? Lembro porque do meu outro negócio eu preciso... Preciso. Mas vou dar um exemplo de amigos que não vão mais no banco há muito tempo. Eu não sei quando foi a última vez que eu fui no banco. Mas tem alguns bancos que não conseguiram mudar. Inclusive eu fui numa semana que não mudou ainda. Exato. Então, só que daí o que acontece? É isso que eu tô trazendo, Arthur. Esse banco deixou furo para outros assumirem esse papel. Então, aquilo que era uma dificuldade para esse cara virou uma oportunidade para o outro. E esse é o momento que a gente está vivendo agora. Mas isso é para nós também, né? Para todos nós. Olha só, o empresário que não se tocar agora da situação, e desculpa até a informalidade da fala, mas o empresário que não se der por conta que, aconteceu uma tragédia. Tu precisa te reerguer, senão tu vai falir. Ele tem que, pra ontem, resolver. Eu sei que é ruim, eu sei que é complicado, eu passei por isso que eu tô falando. É um turbilhão de problemas. Vai demorar pra te recuperar, te reerguer? Vai. Infelizmente vai. Vai. Mas aí a dor de suportar isso é de cada um. Mas se você não fizer um trabalho agora, você não vai superar. Se tu não começar agora,
esse momento de superação não vai chegar. Entende? Eu acho que esse é o grande ponto. Existe um ponto de partida que eu preciso fazer. E outra, tem muita gente que de repente vai descobrir que não nasceu para ser empreendedor mesmo. Que agora teve um prejuízo, teve uma dificuldade, que, cara, de repente já não estava curtindo a vibe, pode virar um intraempreendedor, pode trabalhar dentro de uma empresa para trabalhar com essa frente de negócios, né? Pode encontrar um outro departamento, pode, de repente, eu falo assim que algumas empresas têm me procurado para conversar, principalmente franquias. Franquias são negócios estruturados. São negócios estruturados que talvez possam ser uma oportunidade dependendo de um perfil que a pessoa tenha. Que ela não entenda o negócio como um todo. Porque as pessoas acham que é só abrir uma empresa, né? Mas esse lance de franquias, né? Deixa eu aproveitar. Tu entende bastante de mercado de franquias? Dentro do possível, Relativamente. Né? O que eu acho, Jonatas, das franquias... Não das franquias. As franquias se vendem muito bem. Ela é um produto que olha assim, meu Deus, coisa linda, vou enriquecer. Mas o que eu acho que o empreendedor esquece é que não é só comprar franquia, tem que trabalhar. Exato. Eu acho que o erro tá aí. Exato. Eu já teria umas 10 franquias se tivesse dinheiro. Então... Mas, nossa, eu acho o modelo do negócio muito pronto. Só que eu tenho que entender que nem todo mundo é o Arthur. Mas e às vezes, Arthur, não é nem a questão de não trabalhar. Às vezes é a questão de tu não te identificar com aquilo que tu tá te propondo. Isso. Tu entendeu? Por exemplo, eu sou um cara básico. Todos os lugares você vai ver de camiseta preta. Sou super básico. Eu tenho 20 camisetas básicas no meu guarda-roupa. Eu não sou um cara que talvez me aproximo tanto da moda. Talvez se eu abrisse algo de uma franquia relacionada à moda, talvez eu não conseguiria ter uma habilidade para tocar esse negócio. Porque não é o meu core. Não é talvez... Ou talvez porque eu nunca tive um momento de ter uma imersão desse negócio. Nunca quis entrar nisso. Né? Então, porque tem a parte do querer também, né? Não é só a identificação. Então, eu acho que, às vezes, o novo empreendedor, ele acaba olhando para o negócio de uma forma equivocada. Por exemplo, eu vou lá abrir uma franquia de seguros. Cara, mas... Às vezes, cara, eu nem tenho interesse em vender aquilo. Eu nem sou bom comercial. Eu nem gosto de vender. Não é a minha vibe me relacionar com pessoas. A gente tem que entender o seguinte, não é porque é uma franquia de seguros que a rentabilidade é tão grande que tu vai ter sucesso. Nem sempre. Se tu não fizer funcionar... Tudo, em todas as áreas é assim. Qualquer área é assim, né? Eu vou abrir uma franquia de agronegócio. Pô, mas eu nunca fui pro interior. Eu não sei minimamente como funciona. Eu não tenho nenhuma identificação. Mas eu até vou te dizer isso. Eu vou me usar de exemplo aqui. Vou usar uma franquia do agronegócio. Cara, eu até entendo um pouco. Mas eu nunca fui lá e plantei. E aí? Né? Eu gosto muito do ramo alimentício. Quero muito ter um negócio mexicano. Tá na minha linha aí, né? Mas aonde eu vou colocar? Acho que esse é um ponto também. Onde? Peraí, só um pouquinho. Vou colocar numa cidade, uma franquia mexicana, uma cidade com 5 mil habitantes. Ou num bairro que não tem condições para aquilo. Não é por mal. Mas a gente tem que entender esse ponto também. Tem que entender. A gente precisa ter essa noção, né? Outro dia alguém me falava assim, o ponto é mais importante do que o anúncio. O anúncio, o Google nada mais é do que um ponto de venda. Onde várias pessoas trafegam ali na frente dele, né? Vão de um lado para o outro, olhando o teu anúncio, olhando o que tu publicou lá. É muito parecido com um negócio físico, né? Se você colocar ele num fim de rua que não tem passagem e você precisa de um volume de pessoas sendo impactadas, não vai adiantar de nada. Você precisa ser estratégico nessas escolhas. E às vezes a pessoa tem vontade de fazer, mas não sabe como fazer. Eu acho que esse é o grande segredo. E antes de fazer, é legal você ter uma experiência. Pô, eu quero ter um restaurante mexicano. Tu já vivenciou um restaurante mexicano? Porque comer é diferente de ter que administrar um restaurante mexicano, não é? Então, cara, tira um tempinho, vai lá trabalhar de garçom por um tempo num restaurante, depois vai trabalhar na cozinha, né? Vai entender a teleentrega. Começa fazendo em casa. A logística. Começa fazendo em casa. Eu, por exemplo, conheci um empreendedor um tempo atrás que ele fazia sushi e ele fazia em casa. E, cara, ele foi crescendo e ele segurou até o momento que ele entendeu que ele estava totalmente pronto para fazer isso. Então, esse é o movimento. E às vezes as pessoas, pô, eu tenho 100 mil reais, 50 mil reais. Isso daqui eu gostei, vou lá, invisto, descubro que não é nada daquilo que eu imaginei. Porque o cara da franquia vai querer te vender. Sim. E ele tá entendendo que você conhece o negócio, por isso que você quer comprar. Claro. Ele não tem a obrigação de te formar naquilo.
de te trazer a vontade de fazer aquilo. Quem está buscando o negócio é você. Ele tem o modelo dele, ele tem a estrutura dele. Ele vai te dar o suporte. Ele vai te dar o suporte. Mas quem realmente tem que se identificar é a gente. E esse é um ponto importante. Tem o empresário. O empresário é o cara que tem os 100 mil e vai lá e coloca 100 mil e coloca outras pessoas que se identificam com aquilo a fazer o negócio acontecer. O empreendedor não. O empreendedor é o cara que desenvolve, é o cara que toca, é o cara que vai inova, trabalhar, que vai correr. trabalhar. Essa é a diferença. Então, se eu quero ser um empresário, mas não tenho minimamente as pessoas para trocar, não adianta eu investir em algo que não vai me trazer Só vai retorno. queimar dinheiro. Só vai queimar dinheiro e às vezes pode ser o único dinheiro que eu tenho. Esse é um ponto, né? Então, a gente tem que cuidar muito com essa questão. Não tô dizendo que a gente não tem que se arriscar. Se a gente entende que tá preparado, que vai dar... Porque, assim, grandes empresas começaram no risco, né? E nem sempre começaram grandes. Eu conversava hoje, meio-dia, no almoço, eu almocei com um amigo e ele me contou que um dos donos, por exemplo, de uma grande corretora do Brasil, trabalhava com ele alguns anos atrás. E hoje eles têm a maior corretora do Brasil de investimentos. Porque ele arriscou. Ele estava me contando, ele vendeu carro, ele vendeu um monte de coisa para estar lá. E hoje, cara, ele tem muito dinheiro por uma atitude corajosa que ele teve lá atrás. Logicamente, podia dar muito errado, mas deu certo. Então, às vezes, a coragem ela é necessária, a atitude é necessária. Muitas pessoas, elas passam a vida inteira reclamando que não conseguem porque elas não têm atitude de ir lá e tomar a frente e buscar algo de fato que elas se identificam para fazer, né? Então, eu acho que a gente precisa ter muito esse cuidado na hora de fazer as nossas escolhas, na hora de fazer o nosso investimento e pensar principalmente no momento que a gente está vivendo. Situações acontecem todos os dias. Inúmeras. Essa, logicamente, é uma situação totalmente fora do normal, né? Mas o empreendedor passa por muitas dificuldades. Muitas dificuldades. E vai passar por inúmeras, né? Muitas. E a sempre, vida independente do tamanho. ganha, na verdade. Independente do tamanho. Sempre vai passar por dificuldades, né? Para poder crescer, é assim que funciona. Eu costumo dizer assim, há um tempo atrás eu comecei a fazer exercício, né? Comecei a fazer academia. E um dia, as pessoas me disseram, começaram a me falar, cara, por que tu faz academia? Pô, eu faço por saúde. Ah, mentira, fala mais. A gente vai descobrindo outras coisas que a gente quer além da saúde. Quero gente começa estilo, a ter quero autoestima, a gente começa a ter disposição. São várias coisas. Mas a própria palavra que eu nunca mais esqueci, que falou músculos em ação, é musculação. Não adianta eu ir para academia e não fazer nada. Eu preciso realmente colocar os meus músculos em ação. Eles precisam evoluir partindo do que eu vou fazer. Não existe um equipamento hoje que faça o meu corpo se desenvolver. Ele depende totalmente de mim. Eu posso ter um aparelho que vai me auxiliar nisso, né? Para facilitar isso. Mas quem tem que fazer isso acontecer sou eu. No mundo dos negócios, no mundo do empreendedor, do próprio líder, do vendedor, é exatamente igual. Se ele não tiver ação, e eu costumo sempre falar para as minhas equipes isso, ação igual a reação. Se eu não tiver uma ação, eu não vou ter reação, nem positiva nem negativa. Nenhuma. Então eu preciso começar com ação. E tem que ser agora. E principalmente, começar com o que depende da minha mão. Se eu ficar só dependendo dos outros, porque o fulano não faz isso, o Beltrano não me deu isso, o outro não sei o quê, nunca vai acontecer nada. Quem tem que querer é a gente. A gente tem que colocar as coisas em prática, né? Eu acho que esse é um ponto super importante. Uma frase que eu digo que fui eu que a escrevi, mas pode ser que eu tenha ouvido em algum lugar, não vou lembrar isso. Mas é que a linha tênue entre a ideia e a realização é a coragem. É isso. Plenamente. Senão não funciona. Plenamente. E tu já precisou usar isso, Arthur? Inúmeras vezes. E sempre vai ter que usar. É ou não é? Seja para certeza. Trabalho, seja para vida, seja para qualquer coisa. Pra acordar de manhã, às vezes. Tu tem que, não tô afim. Não, como não? Acontece. Disciplina é uma das coisas mais importantes da vida da gente, né? Se a gente não tem disciplina, as coisas não se continuam, né? Eu costumo dizer que ainda hoje ao meio-dia, quando a gente estava falando sobre essa questão, aí a gente estava comentando e ele disse sempre, eu odeio fazer academia. Eu disse, então, eu também sempre odiei. Sempre odiei. Gostava. Só que quando eu comecei a fazer, e eu fui persistente, disciplinado, passou 1 mês, passou 2 meses, na força do ódio eu ia todos os dias. No pain, no gain. Passou 4 meses, passou 5 meses, eu descobri que já fazia 1 ano e meio que eu tava fazendo academia. Eu parei de contar, eu parei de sofrer com isso, porque eu habituei a fazer isso. Sim, era um horário que tinha que manter e ia eu lá. comecei a me habituar. E quando eu não posso fazer, é difícil.
Entendi. Porque já faz parte Já da minha está acostumado. já faz parte da minha rotina. Sim, passou do hábito já. E o empreendedor, ele tem que ter muito isso. O vendedor, o líder, nós, a gente precisa ter uma rotina, a gente precisa ter um processo para poder seguir, né? Uma empresa que não tem processo, que não tem disciplina, ela ensina para as pessoas a mesma coisa. Se a pessoa não tem um processo claro que ela tem que seguir, ela pode fazer o que ela quiser. Ainda mais agora, né? Tudo isso que a gente passou, a gente precisa estar ainda mais focado no resultado. Muito. E tem solução? O Rio Grande do Sul tem solução? Tem, eu acho que sempre vai ter. Se a gente for olhar o mundo passou por muitas adversidades já. Muitas situações de calamidade, como a gente está vivendo aqui. E as coisas foram se recolocando. Lógico que tem muitos fatores. Se ajustando, tudo mais. Tem muitos fatores que estão em jogo, né? É o apoio público, são as pessoas. Mas no momento em que, eu vou dar um exemplo, em que naquele momento mais difícil que a gente estava ajudando na limpeza das casas, que eu olhei os meus irmãos todos ajudando, a minha mãe, com quase 70 anos, ajudando, e que eu passava nas ruas e as pessoas se ajudando, a gente entende, em tudo que é lugar. a gente entende que tudo pode ter um recomeço, que o recomeço já está acontecendo, né? Agora, como isso vai se apoiar, aí a forma de como isso vai acelerar, aí depende de vários fatores, Claro. né? Depende de apoio, de financiamentos, de dinheiro, de estratégia, de inteligência, de informações. De ajuste. De tudo. Mas até lá... força de vontade. Até lá a gente não pode ficar esperando. Não pode. A gente precisa ter atitude, a gente precisa ir lá e colocar a mão na massa e dizer assim, cara, vamos recolocar isso em ordem, né? Por onde eu começo? Porque o mundo, se a gente for parar para pensar, foi muito, muito triste tudo que aconteceu. E a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul juntos isso. Mas o mundo está continuando. Sim. A demanda continua. Não precisa ir longe. Vai para Santa Catarina, lá não parou nada. A demanda entendeu? continua do consumo. Então a gente continua tendo demanda para trabalhar. É Então, verdade. empreendedor, seja corajoso. Empresário, seja corajoso. Tenha coragem para continuar. Eu sei que é difícil. E quando for difícil, para, respira, pensa, tenta de novo se for necessário e continua. O que a gente não pode é desistir. Nunca. Não desiste. Porque daqui a 5, 10 anos, se você desistir, você vai olhar para trás, daqui a 10 anos vai dizer assim, cara, se eu tivesse continuado... Hoje estaria muito melhor. E quantas pessoas não falam isso, né? A vida toda, né? Pois é. Jonatas, muito legal o nosso papo, nosso Visão RS com você tá chegando ao fim. Já deu uma excelente mensagem, né, para quem tá nos assistindo e não desistir jamais. Mas bem focado na reconstrução. O que tu pode dizer? Planejamento, estratégia e muita coragem. São 3 fatores que vão ser decisivos para poder fazer com que os negócios retomem e que a gente possa realmente seguir adiante. Se a gente tomar atitudes emocionais, a gente vai ter adversidades retornando dessas atitudes. A gente precisa estar num momento racional, precisa pensar no nosso time, nas pessoas que estão com a gente e principalmente por quem a gente faz aquilo. Todos nós temos alguém que nos inspira a levantar todos os dias e fazer a diferença no mundo. Então, quando tudo estiver extremamente difícil, pensa nessa pessoa que você com certeza vai ter força e vai conseguir retomar. E com certeza você também inspira alguém. Com certeza. A gente inspira, às vezes, sem saber diversas pessoas, né? Muita gente. Então, a gente vai servir de exemplo para que um dia a gente possa contar para as próximas gerações tudo isso e fazer com que eles se preparem se algum dia isso acontecer novamente. E esperamos que eles também contem boas histórias com a gente. Isso aí. aí. O que a gente vai deixar são lembranças depois. Verdade. Jonatas Silva, ele que é especialista em gestão, em carreiras. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite estar aqui hoje. Eu que agradeço, gente. Obrigado aí. Precisar, a gente tá junto. E logo mais tem mais um episódio aqui do Visão RS.